como eu juntei dinheiro para sair do Brasil. Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a trabalhar em uma empresa no aeroporto. E na época que eu trabalhava nessa empresa, a gente não recebia um benefício que a gente devia receber, que se chamava periculosidade, né? Por eu trabalhar na rampa e tal, ali no meio dos aviões, eu deveria receber um 30% de periculosidade. E eu não recebia isso. O que acontece? Na época, eu tinha essa mentalidade. Cara, eu vou trabalhar, eu sei que algum dia eu vou ter algum retorno. Muita gente na época saía do emprego, era um trabalho pesado, era carregar mala literalmente, eu entrava dentro do porão dos aviões, trabalhava na chuva, trabalhava no sol escaldante na pista que fazia mais de 50 graus com o sol batendo no solo ali. Por eu não receber essa periculosidade, depois de cerca de 3 anos e meio, 4 anos trabalhando nessa empresa, eu entrei com uma ação na justiça. Isso eu tô falando de papo que eu tinha 18 anos, eu tenho 32 hoje. Eu ganhei uma ação na justiça. Eu lembro que foram, na época, eu tô falando aí de 2015, 2016, e eu devo ter entrado com a ação em 2012. Eu ganhei 7 mil reais em dinheiro. Eu peguei esse dinheiro. Na época eu não tinha em mente, eu não queria vir embora para a Europa, jamais tinha passado essa possibilidade na minha cabeça. Então eu comprei uma moto, na época eu comprei uma R3, eu fiz um consórcio, né, e dei um lance nessa moto e comprei uma moto para mim com parcelas mais baixas, eu lembro que na época era 380 reais. E depois que já faltavam basicamente, cara, faltavam 14 ou 15 parcelas da minha moto. Minha moto na época valia, a gente tá falando aí de 2016, 2017. A minha moto valia 18 mil reais mais ou menos, 19 mil reais a tabela FIP dela. E eu vendi essa moto com muito trabalho, eu consegui vender ela por 14 mil reais. Esses 14 mil foi a base que eu usei para vir para a Europa, mas não só isso, né? Durante 2 anos que eu decidi, não, eu vou embora, eu coloquei isso na minha cabeça, eu mudei completamente a minha mentalidade. A minha mentalidade naquela época era trabalhar, gastar o mínimo possível e guardar dinheiro. Foi o que eu fiz. Durante 2 anos na minha vida, eu parei de sair para comer fora, eu parei de sair para beber com meus amigos, eu parei basicamente toda a minha vida social. Eu só trabalhava, ia para casa. E ainda tem um adendo que eu tenho uma filha, então nessa época ela tinha acabado de nascer, era bem difícil para mim, pois eu tinha que pagar as contas, eu tinha que sustentar minha filha e me sobrava pouquíssimo dinheiro no final do mês. Mas ao longo dos anos na minha vida eu fui adquirindo alguma coisa aqui, outra ali. Então eu lembro que na época eu tinha um Play 4, eu tinha uma TV de LED 40 polegadas, eu tinha uns jogos de Play 4, eu tinha minhas roupas. Então eu vendi tudo, basicamente. Foi uma jogada arriscada, porque eu peguei tudo que eu tinha, vendi a minha moto, eu vendi roupas minhas, cara. Eu vendi minha TV, eu vendi jogos, tudo que era 40, 50 pila, tinha coisa que eu vendi, teve jogo que eu vendi por 20 reais. Todo o dinheiro que eu conseguia juntar, pra mim, era uma boa adição, né? Eu juntei todo esse dinheiro e eu comprei minha passagem. Na época custou 4 mil reais. Vendi roupas. E no final de tudo, eu lembro que eu juntei 36, 37 mil reais. E foi algo que eu não acreditei, porque eu achei, muitas vezes eu lembro, principalmente depois que eu tinha comprado a minha passagem, eu ainda não tinha conseguido vender minha moto. Ela estava anunciada no Facebook, eu recebia muita oferta. Eu lembro que me dava muito medo, muito frio na barriga. Eu pensava, pô, não vou conseguir juntar o dinheiro suficiente, não vou conseguir vender minha moto. Então eu tive que ir baixando o preço, baixando o preço, baixando o preço. De 15 mil foi
foi caindo, caindo. Acho que eu falei que eu vendi por 14, a moto na verdade foi 11 mil reais. Foi basicamente o valor que eu dei de entrada nela. Foi o valor que eu vendi ela. Eu perdi muito dinheiro. Mas claro, eu tinha a mentalidade de que pra mim isso ia servir pra alguma coisa, que pra mim valia a pena. Então com os 36 mil, eu basicamente usei pra pagar uma empresa, né, que fez a minha assessoria quando eu fui morar na Itália, me ajudou a obter a minha documentação, o meu passaporte europeu, né, e meu passaporte italiano. Posso deixar para vocês que eu aprendi, né, é que quando você realmente quer fazer algo, você precisa ter compromisso com aquilo. Você não pode pensar, sabe, eu preciso comprar, sei lá, uma passagem para uma viagem, ou eu preciso juntar dinheiro para mim sair do país, ou eu preciso juntar dinheiro para comprar minha casa, mas tu não aproveita as oportunidades que a vida te dá, você fraqueja, gasta dinheiro saindo. Eu vejo muito isso no Brasil, porque tenho muitos amigos, muitos conhecidos que reclamam da vida lá, reclamam, falam que tudo é difícil, que é tudo caro. Mas eu tive no Brasil há pouco tempo, por exemplo, e tem um conhecido meu que ganha muito menos que eu, né? Que ele ganha em real, ele deve ganhar aí seus 2 mil, 3 mil reais por mês. E o cara saía mais que eu para comer fora. Toda semana, pelo menos 2, 3 vezes, às vezes, ele estava saindo para comer fora. Então a mentalidade sua, se você realmente quer fazer alguma coisa na sua vida, se você realmente quer ter compromisso, você vai precisar ter disciplina. Porque a disciplina vai trazer o compromisso e você vai ter que se sacrificar. Então eu lembro que muitas vezes meus amigos falavam pra mim, pô, você não sai mais de casa, você só fica em casa, você vem aqui pra beber uma, vem aqui pra sair com a gente, não sei o que. E eu não, cara, eu preciso guardar dinheiro, se você quiser vir aqui em casa a gente pode tomar uma, ou seja, ao invés de sair pro bar tomar uma, eu ia no mercado, comprava uma cerveja, comprava um vinho, que no mercado custa muito mais barato. E isso, não sei pra vocês, mas deixa aqui nos comentários, isso foi o que mostrou pra mim ser mais eficaz, principalmente vindo de um cenário onde eu não tinha ninguém pra me ajudar, pra me dar dinheiro. E essa mentalidade de não, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, foi o que me ajudou. Como muitas vezes eu vejo por aí na internet, pessoas que falam, por exemplo, eu vi um vídeo de um rapaz esses dias dizendo que como ele vive de renda hoje, e o cara explicou, eu saí do Brasil, fui para a Irlanda. Na Irlanda eu trabalhei durante 7, 8 anos, o cara trabalhava em 2 empregos, trabalhava de tarde, trabalhava de manhã, muitas vezes eu trabalhava até de madrugada, o cara não tinha vida, velho, durante 7, 8 anos. Mas ele investiu todo o dinheiro dele, e hoje ele não precisa ter um trabalho fixo, entendeu? E as pessoas pegam, veem isso muitas vezes e elas buscam desculpas para elas mesmas, né? Ah, mas para ele foi fácil porque na época que ele fez isso era fácil sair do Brasil, ou na época que ele fez isso o euro era mais barato, etc e tal. A gente sempre vai buscar desculpas para nos manter na nossa zona de conforto. Então, se você realmente quer algo que faça diferença na sua vida, se você realmente quer buscar algo que parece impossível, que pra mim pareceu muito impossível, na época que eu pensei, poxa, eu preciso juntar 37 mil reais, eu pensava, cara, eu sou um merda, eu nunca vou conseguir juntar 37 mil reais. Conforme veio vindo, o dinheiro foi crescendo, eu consegui vender minha moto, consegui vender minhas coisas, consegui juntar dinheiro, economizei o dinheiro, cerca de 4 mil, 3, 4 mil reais, eu acho, só do trabalho mesmo, tendo uma filha, sabe, me sacrificando. Aí eu percebo hoje que realmente quando você não vem desse cenário, que você não tem um pai para te ajudar, você não tem uma mãe que tem a condição financeira, é o que você precisa fazer, entendeu? Eu conheço, por exemplo, eu tenho um conhecido que ele foi para Itália, mas o pai dele pagou a passagem dele de ida e volta, o pai dele pagou a cidadania dele. Então, se você não vem, cara, desse cenário, se você não vem
E quando eu digo cenário, eu digo quando você não vem dessa realidade, você precisa dar o seu jeito, cara. E você tem duas escolhas, ou você vai ficar reclamando da vida, ou você vai ficar dizendo é muito difícil, porque o seu subconsciente te diz isso, para você não sair da sua zona de conforto, ou você vai se sacrificar um pouco para correr atrás daquilo que você quer.